Entrou em vigor este ano em Minas Gerais uma nova lei que garante proteção e bem-estar a cães e gatos. Direitos dos animais, este é o tema do Via Justiça de hoje. Participam do programa o desembargador Rogério Medeiros, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a promotora Anelisa Cardoso Ribeiro, coordenadora do Grupo Especial de Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A nova lei mineira proíbe o sacrifício de animais sadios, disciplina a comercialização e pune maus tratos. Desembargador, promotora, como analisar esta nova lei, o que esperar dela? É sempre bem-vinda a legislação que trata desse tema, porque a nossa Constituição de 1988, ela elevou o meio ambiente a um direito fundamental de todos os cidadãos, né? Merecendo atenção muito especial do Estado. E evidentemente que os bichos, né, a fauna, elas integram o meio ambiente e nós temos já que educar a nossa população, inclusive através também de leis efetivas, no sentido de que animais não são coisas, né? Não tem que ser tratado na condição de seres vivos, viventes também, né? E que estão em harmonia com o ser humano para garantir a nossa qualidade de vida. E como que a senhora viu a nova lei, doutora Anelisa? Eu acho que essa lei ela foi muito importante, né, para o estado de Minas. Em outros estados a gente já tinha leis de proteção animal, estabelecendo, né, a necessidade de controle populacional. Então a Assembleia foi muito feliz ao publicá-la, porque ela atendeu aos anseios e pressões das organizações, né, não governamentais que visavam a proteção animal. Esse avanço também se deu porque chegou-se à conclusão de que o extermínio de animais, ele não, por si só, ele não resolve, não faz o controle populacional, né? Só para os senhores terem ideia, um cão, né, vivendo 6 anos, uma cadela vivendo 6 anos, ela pode gerar, direta ou indiretamente, 67 mil outros animais. Então, chegou-se à conclusão, a OMS mesmo, né, a Organização Mundial de Saúde, chegou à conclusão de que assim, o simples extermínio não é suficiente para fazer esse controle populacional. Pois é, mas aí vem a questão, isso poderá levar a uma superpopulação, porque a lei mineira ela proíbe justamente isso, o sacrifício de cães e gatos para fins de controle populacional, né? Mas isso pode levar a uma superpopulação? Então, o que a lei veda o extermínio, mas ela já traz uma solução, né? Ela traz a solução como a forma de castrando os animais, né? Então o poder público teria de investir numa estrutura, né, para fazer o recolhimento desses animais abandonados, para fazer, aí identifica, trata, castra e tenta fazer feira de adoção, né? Assim, fariam feiras de adoção, principalmente em conjunto com as ONGs, porque elas têm mais know-how nisso, né? Mas vale ressaltar aqui, Carlos, que a Holanda foi o primeiro país a acabar com os animais de rua sem exterminar nenhum deles, só com campanhas de castração, adoção. Então, o caminho agora é outro. A nova lei mineira transfere aos municípios a responsabilidade para a identificação e o controle populacional desses animais. Pergunto ao senhor desembargador, como ver o papel do município que ganhou responsabilidade com essa nova lei? Realmente, política pública ambiental, pela Constituição Federal, ela é uma competência concorrente da União, dos estados e dos municípios. Mas, evidentemente, os animais que estão soltos, né, proliferando nas ruas, eles vivem nos municípios, em cada cidade. Então, é muito importante chamar os prefeitos, né, os gestores municipais para essa parceria. E o mais recomendável até para evitar questionamentos sobre a inconstitucionalidade das leis, é que o Estado conscientize prefeitos e vereadores para que façam também suas leis municipais, articulando as políticas públicas locais expressamente, né, com esta que foi estabelecida
na boa legislação estadual. Pois é, desembargador, alguns juristas estão dizendo que essa lei seria inconstitucional, que o Estado não poderia intervir, exigir do município essa postura. É ou não é inconstitucional? A priori, né, a gente pode vislumbrar na medida em que ela impõe essa política pública e gastos, né, com a esterilização, a identificação dos animais. Então poderia, em tese, violar a autonomia dos municípios. Por isso que eu disse na resposta anterior que seria muito importante uma atitude de diálogo, né, entre as duas esferas federativas, conscientizando prefeitos e vereadores que promovam também a elaboração de leis municipais no mesmo sentido. Punição contra maus tratos. A nova Lei Mineira de Proteção dos Animais prevê multas de até R$3.000 para quem maltratá-los. Vamos ver o que o cidadão acha disso. Excelente, podia ser até mais. Quando mexe no bolso das pessoas, eu acho que já ajuda bastante. Eu acho certíssimo, eu acho válida, afinal de contas a gente tem que preservar o direito dos animais. Agora, R$3.000 em função da população, eu acho um pouco, dependendo evidentemente do crime, devia ter variações. Eu acho que não devia ser uma multa fixa. Está dentro do padrão, né? O brasileiro não tem condição de pagar, e aqui R$3.000 já é difícil. Vai dar problema. Você cria uma lei, mas ninguém fiscaliza, não resolve nada. Eu acho que deveria ser uns 5 a 6 mil reais que para cada machucadinho que sai no cachorro. Se maltratou, tem que ser até preso. Diminui sim, muita gente deixa de fazer ou faz coisas em função de não ter nenhum tipo de pena, né? Nada assim. Então, tendo esse tipo de penalização pode fazer com que as pessoas deixem de maltratar os animais, né? O valor é exato, eu acho assim, que né? Quando pesa no bolso, todo mundo conscientiza melhor, né? Primeiro deveria educar a população, para depois, se não vingar, der uma multa. Que deveria ser menor, que a população não tem condições de pagar um valor desse tamanho. Isso deve ser baseado, por exemplo, no máximo no salário mínimo e ver o que daria o retorno. Promotora, qual que é o comentário da senhora em relação à fala popular? Então, eu acho que a lei de maus tratos, né, aos animais, ela veio em boa hora também. Eu acho que a Assembleia de Minas, ela está reconhecendo, né, o que já mundialmente já é aceito, que a gente chama os animais como seres sencientes. O que é isso? Eles têm capacidade de vivenciar prazer, dor, alegria. Então, seres sencientes, né? Sencientes, E então, quando a Assembleia publica uma lei dessa, ela está, né, reconhecendo essa senciência dos animais. Então, eu acho que é necessária, né, a punição através da multa, porque, como disse a entrevistada, só doendo no bolso é que a gente às vezes pensa mais antes de fazer coisas erradas. E o fato da multa não exclui o crime também de maus tratos do artigo 32 da Lei 9.605. Né? Eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido mesmo de proteção animal. Comentário do senhor desembargador sobre a fala popular. Eu gostei muito do cidadão que manifestou também corretamente, né, complementando a resposta com a entrevistada, no sentido de que, primeiro, é muito importante educar o povo, né? A ação preventiva, através de informação, através de educação, né, incentivo aos bons tratos, né, ela é muito importante. Como diz o ditado popular, é melhor prevenir do que remediar, né? O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça de hoje com o tema Direitos dos Animais. Entrou em vigor este ano, em Minas Gerais, uma nova lei de proteção que prevê multas de até R$3.000 por maus tratos. Participam do programa o desembargador Rogério Medeiros, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a promotora Anelisa Cardoso Ribeiro, coordenadora do Grupo Especial de Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas Gerais, o GDEF. O presidente da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e um dos autores da nova lei comentou um aspecto fundamental na eficácia da norma, a fiscalização. Vamos ouvir. Todos nós somos fiscais, né? Na realidade, nós estaremos agora marcando uma reunião com a Polícia Civil, a Polícia Ambiental,
para que a gente possa estabelecer as diretrizes de fiscalização. Agora, a lei já está em vigor. Todas as pessoas que tiverem conhecimento e tiverem as denúncias para serem feitas, ela pode encaminhar, pode chamar a polícia militar, ela tem a obrigação de responder, de fazer a ocorrência e de já autuar esse cidadão, ou pode também fazer a denúncia à Polícia Civil e também através da nossa comissão. É a Comissão Extraordinária, Parlamentar Extraordinária de Proteção aos Animais, que nós encaminharemos a denúncia aos órgãos competentes e, com certeza, nós não deixaremos impune essas pessoas que maltratam os animais, que praticam esses atos absurdos. Doutora Anelise, o poder público está preparado para essa fiscalização? Infelizmente não, né? O que a gente vê atualmente é só um sucateamento da Polícia Militar Ambiental. Mas ainda assim é importante, né, que o Estado se aparelhe e contrate, e faça concursos para que a gente possa ter novos fiscais, né, para poder fazer valer a lei, como disse o deputado. Eu queria fazer só uma complementação à fala do desembargador, quando ele menciona que realmente a gente precisa de educar a população. A lei nova, né, a 21.970, ela prevê uma das obrigações do município exatamente essa, assim, que é de conscientizar a população da necessidade de guarda responsável, de castração, de não abandonar os animais na rua, né, assim, para que a gente possa efetivamente fazer com que a lei saia do papel e tenha eficácia, né, na vida social. Desembargador, o senhor acha que a lei sairá do papel com essa dificuldade toda de fiscalização, como bem colocou a promotora? Sim, a lei, e pelo que a gente ouve, inclusive nas manifestações de populares entrevistados, né, como o Código Consumidor também na sua época, parece que é uma lei que tem a simpatia da população, né? Todo mundo gosta dos animais, sobretudo os animais de estimação, né? Cães, gatos, pássaros. E eu acredito que bem efetivada, como mais uma vez se reitera aqui, essa implementação de políticas educativas, isso aí influencia inclusive na fiscalização. Veja bem, por exemplo, nós estamos em processo eleitoral, o TSE disponibiliza o programa Pardal. Qualquer cidadão que presencie atos irregulares de campanha eleitoral, propaganda, abuso, etc., ele pode hoje com o celular fazer uma fotografia e enviar imediatamente, né, pela internet para o TSE. Por que não mesmo com os animais? Um vizinho que verifique ali na sua vizinhança um outro morador maltratando um cão, também poder fazer essa denúncia aos órgãos competentes. Então o senhor acha que o cidadão é que vai ter esse protagonismo? Muito importante. Assim, talvez até maior do que o poder público. No eleitoral tem funcionado muito bem, né? Porque eu também estou no TRE. E quem sabe nós podemos fazer algo semelhante na seara da fiscalização, da proteção dos animais e do meio ambiente como um todo, né? Essa conscientização, o senhor acha que tem sido, de cuidado com os animais, tem sido bem feita nas escolas, por exemplo? Ainda não, né? Porque o que eu percebo é que esse trabalho é feito muito pelas ONGs, né, de proteção animal. Então, às vezes, elas não têm nem disponibilidade financeira, nem de tempo para fazer um investimento maior nessas campanhas educativas em escolas. A Sociedade Gaudina Protetora dos Animais de Caeté, eles fazem esse trabalho, né, essas campanhas educativas nas escolas quando possível, mas eu acho que agora com a lei vai haver um incremento, né, dessas campanhas educativas, e em especial pelo poder público, né, porque como ele agora será o responsável por recolher, castrar e doar, eu acho que ele vai ficar mais preocupado que a população esteja educada para que não sobre para ele, né, digamos assim. A lei mineira proíbe o encaminhamento desses animais por órgãos públicos às universidades para fim de pesquisa científica. Desembargador, esta foi uma decisão correta? Olha, com todo respeito, eu acredito que não. Nós temos que chegar a um meio termo nisso aí. Primeira coisa, nós já temos, dentro da própria Constituição Federal, dentro também do capítulo da Ordem Econômica e Social, né, dispositivos que asseguram o incentivo pelo Estado às pesquisas, né, às novas tecnologias, inclusive no âmbito privado e público das universidades também, etc. E nós temos uma lei federal que regulamenta
o uso de animais em pesquisas. Ou seja, pode-se sim usar animais em pesquisa, diz a lei federal, né, numa norma geral, que os animais podem ser usados em pesquisas científicas que venham para o bem da ciência, da própria humanidade, né, desde que eles não sejam maltratados nesses procedimentos, né, sejam anestesiados, etc. E você pura e simplesmente proibir por uma lei estadual algo que já está autorizado numa lei federal, acarretaria sim questionamentos até da constitucionalidade da lei estadual, né? Então tudo isso aí tem que ser analisado através do bom senso, né? Sopesando aí na balança, né, valores constitucionalmente relevantes. De um lado, a proteção devida aos animais, de outro, a proteção e o incentivo devido à pesquisa científica. Eu gostaria até do comentário da senhora sobre isso. Então, Carlos, eu tenho uma posição um pouco diversa da do desembargador, porque atualmente a gente já vê várias pesquisas, como a do pesquisador Robert Baczynski e do Thales Teres, que eles propõem essas experimentações em culturas de células 3D, tem vários programas agora, de softwares que você consegue fazer, né, assim, a mesma experimentação animal, que você faria no animal, sem que isso possa causar, né, o desconforto, os maus tratos aos animais. Então, isso, eu acho que tanto a ciência, né, como a indústria farmacêutica, a gente precisa de quebrar esse tabu, de que se a gente não conseguir testar em animal, que a gente não vai conseguir ter uma evolução na ciência. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Atenção. O Via Justiça e os direitos dos animais. Entrou em vigor este ano em Minas Gerais uma nova lei que garante proteção e bem-estar aos bichos, com previsão de multas de até R$3.000 em casos de maus tratos. Participando do programa, o desembargador Rogério Medeiros, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a promotora Anelisa Cardoso Ribeiro, coordenadora do Grupo Especial de Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas. O deputado Noraldino Júnior, presidente da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais aqui da Assembleia Legislativa de Minas e um dos autores da nova lei, fala também sobre o exemplo que Minas está dando ao restante do país com essa lei. Vamos ouvi-lo. A lei coloca Minas Gerais na vanguarda da proteção dos animais, então já tem outros deputados de outros estados que estão copiando essa legislação para que o Brasil inteiro tenha uma sanção administrativa para quem pratica os maus tratos. Essa lei, desembargador, terá efeito multiplicador sobre outros estados, como diz o deputado? Tomara, né? Isso é muito bom, porque o Brasil, com esse tamanho continental de nosso território, nós temos uma diversidade muito grande de flora e fauna, né? Então, evidentemente, cada estado, na sua respectiva região, deverá fazer a sua legislação adaptada, evidentemente, às peculiaridades específicas, né, de cada região. Doutora Anelisa, qual que é a evolução histórica de proteção dos animais no mundo? Rapidamente, em Minas Gerais. Então, em 2012, salvo me engano, em Cambridge, né, na Universidade de Cambridge, teve uma declaração de consciência animal. Foi aí que os cientistas evoluíram para concluir de que eles eram seres sencientes, né, que é essa capacidade que tem de vivenciar dor, né, prazer, tristeza, alegria. Demorou muito, hein? 2012. Mas isso foi uma evolução e culminou com essa declaração, né, em Cambridge. E depois disso, a gente veio evoluindo. Na França, em 2015, eles passaram o Código Civil deles passou a considerar os animais como seres de direitos, né, sujeitos de direitos, em razão dessa senciência. E eu espero que o Brasil agora, né, com esses projetos de lei no Senado, seja de autoria do nosso ex-governador Anastasia, seja do senador Marcelo Crivella,
que traz essa modificação no nosso nosso Código Civil, porque o Código ainda considera como coisa, né, o animal. E aí o projeto do senador Marcelo... Que é o Estatuto, né? Que é o Estatuto dos Animais. Com essa nova conceituação. Né? Então, a gente espera que isso se alastre por todo o país, como disse o desembargador. O status jurídico dos animais, no Código Civil brasileiro, não previu isso quando ele foi editado? Nós temos a própria legislação específica, o Código Florestal, as leis ambientais incluem a fauna e a flora dentro do conceito de recursos ambientais, né? E o Código Civil os define como bens móveis na categoria dos semoventes, aqueles que se movem por si mesmos. Inclusive, vou te dar um exemplo aqui, a pessoa que tiver a posse de um animal, como dono que não fosse dele, depois de um lapso de 3 anos, ele pode adquirir o gado, por exemplo, né, por uso capião. Ele às vezes adquiriu esse gado de quem não era dono, um herdeiro que vendeu irregularmente, foi uma coisa irregular, mas com a passagem do tempo, de 3 anos, ele adquire por uso capião, como se fosse qualquer outra coisa, né? E agora, como é que fica? Se houver a nova redefinição no Estatuto dos Animais, se adotará esse moderno conceito de animal como ser senciente, né? E aí não poderá ter os Não, poderá até ter, mas noutra categoria, definindo não mais como coisa, mas como um ser senciente. Agora, doutora Anelisa, dentro do conceito de crueldade, vou dar um exemplo, engordar aves mecanicamente, isso estará proibido? Infelizmente ainda não está proibido, né? Eu acho que a gente tem que evoluir mais ainda na legislação em todo o país, para que a gente possa conciliar o bem-estar humano com o bem-estar animal, em especial nos animais de produção, né, de criação para alimentos. Não só a questão da alimentação das aves, né, em especial para fazer o ganso, para fazer o foie gras, né, que é uma covardia. Acho que a gente até em Belo Horizonte, salvo me engano, tem um projeto de lei para tentar proibir o foie gras aqui, que está em votação. Como gaiolas de porcos, enfim, a gente precisa de chegar num meio termo, né? Pois é, mas isso então dá para visualizar uma possível luta entre o poder econômico e essa definição nova dos animais? Com certeza, essa luta já existe, né, nessas ONGs, né, nessas organizações não governamentais de proteção animal. Ela já existe, né, essa luta contra esse poder econômico que a gente sabe é muito forte no nosso país. Eu queria ressaltar, com relação ainda à lei de maus tratos, que existe uma teoria que chama teoria do link, desenvolvida pelo chefe de operações da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, Marcelo Robes Francisco Nassaro. Ele fala que o Estado tem que ficar alerta com relação a essas pessoas que causam maus tratos animais, porque elas têm uma propensão a causarem, a serem agressivas, né? Uma tendência à agressividade contra seres vulneráveis, como crianças, idosos, né? Mulheres. Então, os maus tratos animais já podem definir uma personalidade. Rapidamente, as considerações finais do senhor desembargador. Eu estou lembrando aqui o Schopenhauer, grande filósofo alemão, ele adorava os cães, né? Ele tinha um cachorro, Atma. Então, ele, na sua obra Dores do Mundo, ele fala uma coisa muito interessante. Quanto mais eu amo os cães, mais eu desprezo os seres humanos, né? Tamanha a relação de afetividade que havia entre ele e o seu cão de estimação. Então, é mais ou menos por aí, né? Não desprezar a humanidade, mas sabemos também viver em perfeita harmonia com os animais. 20 segundos para as suas considerações finais. Eu queria agradecer primeiro, né, o espaço cedido aqui para o Ministério Público, para o Grupo de Defesa da Fauna, para a gente poder expor a importância de caminhar nessa direção de proteção à fauna como um todo no nosso país e respeitar os animais, porque a gente respeitando eles, a gente consegue uma saúde melhor também para os seres humanos, né? Controle de zoonoses, enfim. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Nosso e-mail de contato, viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.